Ok. Maria Rita, eu vou fazer assim, ó. Eu vou estar iniciando a aula contigo aqui, até iniciei a gravação já dela, tá? Se algum aluno chegar no meio da aula ou não puder assistir, depois eu envio lá no grupo e eu peço para eles estarem assistindo, tá bom? Eu vou dar uma aula hoje, é, bem na sequência do que eu estava trabalhando na aula passada com vocês, tá? Quando eu apresentei um pouco do Windows, o programa WordPad e o programa de desenho. Ainda hoje eu vou falar um pouco desses programas, mas a gente não vai poder detalhar todos os itens do programa. Eles são programas simples, tá? Não são programas assim muito complexos, né? Que tem muitos recursos. Mas mesmo assim eu não vou poder falar de todos os itens porque demanda um pouco de tempo, mas acredito que vocês, tendo acesso ao computador, dá para a gente estar fazendo algumas atividades depois para estar treinando. Então a minha aula de hoje é baseada aí na apostila, né? Eu vou estar trabalhando com vocês aqui usando o material da apostila e nesse caso, tá? Nesse caso aqui, eu vou estar trabalhando da página que inicia lá na página 15 do WordPad, tá? A partir lá da página 15 e vai até a página 26, até a parte da lupa aqui. Então, eu vou estar usando esses elementos com vocês em sala de aula, tá bom? Então, a nossa aula vai ser também prática, direta. Eu vou estar praticamente usando o programa Windows. Então, eu vou estar aqui minimizando vários programas que eu estou usando aqui na nossa aula, para que eu mostre para você a minha tela do Windows. Então, a gente tem aí agora o meu Windows 10 está funcionando, com vários programas que estão abertos aqui na barra de tarefas para eu poder dar a aula, e eu vou estar iniciando novos programas aqui no menu iniciar. Então, só recapitulando aqui no curso do Windows, a gente precisa se acostumar e reconhecer o ambiente, né? Então, eu estou aqui na minha área de trabalho, que é toda essa parte azul aqui, que tem essa imagem, que tem esses quadrados aqui com claridade, né? Na minha área de trabalho, tem vários ícones, né? Vários itens de arquivo, pastas ou programas. Aqui no meu canto direito, onde ele mostra o relógio, ele também aponta alguns itens que estão em atividade agora, como, por exemplo, programas que eu estou usando, conexão de HD externo no meu computador, a ferramenta Zoom, ele diz que está em atividade, o sinal de internet aqui, ó, ele diz que a minha internet está conectada agora. Então, esta área aqui é uma área que nós chamamos de área de notificação. E na minha barra de tarefas, ele vai apontando os vários programas ó, que estão abertos. Eu tenho bastante programa aberto nesse momento. Agora eu vou clicar no botão iniciar, eu vou abrir o programa de texto do Windows, que é o WordPad. Bom, por que a gente precisa conhecer o programa WordPad do Windows? É muito normal, é muito comum no uso do computador, a gente digitar texto, a gente abrir arquivos de texto, a gente ter que fazer algum tipo de documento no formato texto. Então, geralmente nas empresas e nos lugares aí, as pessoas usam muito o programa Word, mas esse programa ele não vem com Windows, ele precisa ser instalado. Então, não é todo computador que tem o Word. Agora, esse programa que eu estou apresentando aqui na nossa aula, que é o WordPad, ele tem em todo computador que tem o Windows, tá? Esse programa eu apresentei na aula passada, ele é o programa que permite a gente digitar texto, né? Então, aula de informática, eu vou digitar aula de informática aqui e ele vai estar colocando para nós lá. Eu vou dar Enter, ele vai descendo linha, se eu der seta para cima ou se eu for apagar, ele vai subindo as linhas. Eu passei uma atividade para vocês referente à linha régua aqui, e eu não recebi retorno, então eu vi que não fizeram. Na minha aula de hoje, eu vou falar um pouquinho dela aqui, da linha régua, tá bom? E também está aqui para a nossa aula, ó, eu falar da lupa. Eu vou falar da lupa agora, porque eu vou estar usando ela durante a nossa aula. Então, à medida que eu falo da lupa aqui, ó, eu já uso ela no programa Word, tá bom?
A lupa nada mais é do que um programa do Windows que permite a gente ampliar a tela, né? E lembrando, isso vai estar em todo computador que tem o Windows. Como é que a lupa funciona? Você vai clicar no botão iniciar e vai procurar ela aqui no menu iniciar, ela vai ter num dos itens do Windows. Ou, simplesmente, a gente pode aqui, não, pesquisar, digitar o nome do programa, que seria lupa. Aí ele vai listar aqui em cima, ó, lupa, e aí ele abre o programa é bem simples, ele é só isso, você clica no sinal de menos ou mais para ele aumentar, né? E aí ele vai ampliar a tela. Qual é a vantagem da gente usar o programa, né, a lupa do Windows, né? A vantagem é porque a gente consegue, a partir daí, pegar áreas que é pequena na tela. Então, se você está fazendo, por exemplo, usando um computador numa sala de reunião, numa sala de aula, ou aqui, como eu estou fazendo numa live, que eventualmente você pode estar assistindo minha aula pelo celular, o que eu às vezes estiver mostrando no normal da minha tela, na sua tela aí fica muito pequeno, você quase não enxerga. Aí, através da lupa, eu consigo ser bem preciso aqui e falar para você, olha, eu estou aqui escolhendo o tamanho da fonte, olha, aqui na letrinha A que tem o tracinho preto embaixo, é onde eu escolho a cor da letra. Então, a lupa do Windows é uma forma de a gente ampliar a tela. Toda vez que você chama a lupa, ó, ela já fica pronta aqui na barra de tarefas e a qualquer momento você pode chamar e está diminuindo, né, voltando para o estado normal da lupa ou aumentando ela para que a gente possa ter algum ponto. Eu chamei aqui a lupa justamente para me aumentar um pouquinho a tela e já falar desse programa. Além da palavra aula de informática, eu vou colocar assim, ó, estamos em aula, né, numa live, né, no dia 2 de julho. Vou escrever aqui, ó, 2 de julho de 2020. Ok? Legal, ó, dou um enter. Agora, eu vou colocar uma outra palavra aqui, ó, vou colocar uma frase, ó, boa noite. Eu estou mostrando esses textos aqui porque eu vou tá formatando eles, tá? Por exemplo, formatar é você pegar um texto e alterá-lo, tá? Alterar o tamanho dele, ou a cor dele, ou a posição dele na folha. Só de você alterar qualquer tipo de parte do texto, isso para nós é uma formatação. As formatações elas podem ser no texto todo, pode ser só numa parte do texto. Claro que a gente pode fazer diversos tipos de formatação, só que a gente tem que ter uma coerência, tá? Para que o texto fique apresentável, senão fica muito ruim até da pessoa ler, tá bom? Bom, Maria Ira, deixa eu fazer o seguinte, ó, como só está você na aula, eu vou pedir para você, caso você queira fazer uma pergunta, desta aula ou de aulas anteriores, eu vou pedir para você perguntar. O que você quer? Perguntar alguma coisa? Quer perguntar algo, Maria Rira? Certo, não vai perguntar, né? Tá bom, então, vou continuar aqui então com a aula. Professor, Oi. professor, não, desculpa, é porque eu estou assistindo a aula ao mesmo tempo estou trabalhando, aí por isso que às vezes eu fico Ai, muda. tudo bem, desculpa eu Não, então deixa eu aí, te não quero te explicar. atrapalhar também no seu Não, trabalho, não, tá fica bom? tranquilo. Tá bom, É, então, fica tranquilo, eu estou escutando tá. e ao mesmo tempo tossindo, por isso que eu desliguei o áudio. Então, tá bom, Professor, pode, tudo bem, pode tá, desligar o seu microfone aí, a gente vai continuar na nossa aulinha então, acompanha aqui. desculpa, Obrigado professor. eu. Tudo bem. Vamos Nada, lá fica então, tranquilo. tá, joia? Então, vamos fazer o seguinte, aqui a gente vai usar o programa WordPad para montagem de texto. Eu fiz o seguinte na aula de hoje, eu preparei um texto aqui para nós, tá? Eu vou abrir esse texto agora, então, para você poder enxergar o que eu vou ver, novamente, ó, o uso da lupa, ó. Eu vou chamar a lupa aqui e eu vou ir aonde no meu WordPad? Eu vou clicar em arquivo, depois que ele abrir a opção arquivo, eu vou clicar em abrir, e quando eu clicar em abrir, ele vai abrir uma janela aguardando eu informar o que é que eu quero abrir, aonde está o que eu quero abrir. Essa janela é uma janela padrão
de arquivos. Essa janela a gente vai encontrar em vários programas do Windows, né? É uma janela que você tem que indicar lá o disco ou a pasta e o nome do arquivo. Hoje em dia, a gente basicamente não fica guardando de cabeça onde é que estão esses dados. A gente vai procurando, a gente tem uma referência e vai procurando. Por exemplo, ó, na nossa aula, eu guardei o nosso arquivo na nossa turma no dia de hoje. Então, o que, que eu faço? Eu sei que eu tenho um disco meu que eu guardo as minhas aulas, aí eu vou procurar Megatalk Online, aulas gravadas, ó, de lives do curso de informática, e aí eu tenho uma turma, que é uma turma de quinta-feira às 20 horas, que só pode ser a nossa turma. E aqui eu tenho várias datas, que são pastas, e pasta a gente vai falar na próxima aula. Mas para não ficar aqui em branco, pasta é uma área onde a gente vai guardando arquivos, dados. Eu vou abrir a pasta 2 do 7, né? Eu vou abrir a pasta 2 do 7 e vou estar procurando aqui o arquivo, aqui 2 do 7, e aqui eu tenho um arquivo chamado texto exemplo. Esse é o arquivo que eu preparei para a nossa aula de hoje aqui para usar o WordPad. Ele está perguntando se eu quero gravar o que eu fiz anteriormente, eu vou informar que não quero gravar. E aqui eu tenho um texto, agora eu vou tirar o zoom para a gente poder ver o texto todo na tela. E esse texto, eu vou chamar a atenção aqui da ideia de parágrafo. Parágrafo é toda vez que você tem um texto que você pressiona Enter, que você pressiona a tecla Enter, esse texto é considerado um parágrafo. Então, quando eu falo assim, boa noite, e dou Enter, essa minha linha, ela virou um parágrafo. Se eu colocar, por exemplo, somente casa e eu teclar Enter, essa palavra casa também virou um parágrafo. No nosso caso aqui, todas essas linhas aqui, não foi digitado o Enter no final, só foi digitado o Enter na última linha. Então, essa área toda para ele, ele considera como um único parágrafo. Ou seja, o que ele alterar numa linha, ele altera na outra. Se eu pedir para ele alterar a margem à direita ou a margem à esquerda, ele vai fazer essa alteração em todas as linhas automaticamente. Então, a ideia de parágrafo não é a ideia de quantidade de linhas ser muita ou pouca, é simplesmente quando você tecla Enter ao final de um texto que você digitou. Nesse nosso caso aqui, eu tenho vários parágrafos. Casa é um parágrafo, boa noite é um parágrafo, início de tudo é um parágrafo, e esses três conjuntos de textos são parágrafos. Tenho mais aqui embaixo também. Então, eu vou fazer então o uso do recurso, né, da minha linha régua. Aí eu vou voltar de novo, vou apelar para o zoom para que eu consiga apontar aqui o uso da linha régua. A linha régua é essa área aqui, que está aqui com o número 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Aqui ele aponta para mim aonde começa a minha margem esquerda e aonde termina a minha margem direita. Eu vou pegar esse texto aqui e aí você vai perceber que só de eu puxar o indicador de margem à direita para a posição 12, ele traz o texto para a posição 12. Se eu voltar ele para a posição 13, ele leva o texto para a posição 13. A ideia de parágrafo, eu queria te observar que é essa situação. Ó. Repara que eu não necessito selecionar todo o texto. Eu não preciso selecionar todo o texto para ele entender que eu estou modificando o parágrafo. Tá vendo? Ele simplesmente ele vai mudar. Eu selecionei todo o texto agora para você ver e entender o que é selecionar todo o texto. Toda essa arinha azul aqui é o texto selecionado. Se eu trocar aqui a margem à esquerda, pedindo para ele começar na posição 2, todo esse texto ele começa na posição 2. Se eu trouxer aqui à direita para a posição 12, todo o texto termina na 12. Mas isso aqui é um parágrafo, então não tem necessidade de selecionar tudo. Ó. Fazendo isso com o cursor em qualquer linha, ele vai entender. Ó. Ele vai entender. E aí, na linha régua, a gente tem o indicador da primeira linha. O indicador da primeira linha é essa seta apontando para baixo, que é a parte de cima. Ele desloca apenas o começo da primeira linha de cada parágrafo, ó, de cada parágrafo, tá bom?
Mas esse texto aqui, ele tem vários parágrafos, está aqui, ó. Então, eu gostaria de fazer uma formatação com todos eles. Como é que eu faço agora? Ó, eu vou diminuir o zoom para que a gente possa ver, né, boa parte do texto, ok? E agora sim, agora eu preciso selecionar todo o texto. Então, clico com o mouse no primeiro item, seguro ele e vou arrastando ele para baixo, ó. E aí eu vou marcando o texto. Conforme eu vou descendo o mouse, ele vai selecionando o texto. Toda essa área em azul é o que nós chamamos de texto selecionado. Agora, quando eu for lá na linha régua e informar para ele que a primeira linha eu quero que comece na posição 2, todo parágrafo, a primeira linha de cada parágrafo, ele vai alocar para a posição 2. Eu vou pedir para ele alocar a margem à direita na posição 12. Todo o texto ele vai terminar aqui na posição 12. Pronto, é só isso que eu quero. Mas eu queria formatar esse texto com uma aparência melhor. Por exemplo, ó, no lado esquerdo, ele está direitinho aqui. Ó. No lado direito, não, está tudo bagunçado. Isso pode ser corrigido simplesmente se a gente for aqui nos itens de alinhamento. Ele tem o item alinhar à esquerda, que é o padrão. Posso alinhar à direita, aí ele alinha tudo à direita. Posso centralizar e posso voltar à esquerda. Mas o mais utilizado nesse caso é o justificar, que é esse texto da direita, que esse item da direita, que ele faz um alinhamento justificado, tanto na margem esquerda quanto na direita. Agora, para a gente caprichar aqui no nosso formato aqui do texto, eu vou colocar ele numa letra... eu vou colocar aqui, deixa eu ver, um marrom, vai... eu vou colocar um marrom, tá? Só que eu vou colocar uma cor negrito, e eu vou colocar uma letra um pouco maior para a gente poder enxergar, e eu vou mudar o tipo da letra. Aqui eu tenho vários tipos de letra, que a gente vai chamar de fonte, né? Ó. Só que eu não posso ficar usando uma fonte que é ruim para ler, tá vendo? Ó? Então eu vou escolher o quê? Eu vou escolher uma fonte aqui que a letra fique boa. Eu vou escolher essa, ó, Cambria. Pronto, ele já formatou. Agora o nosso texto está formatado. Vou ajustar a margem à direita para um pouco mais para o meu lado direito aqui, para dar mais espaço para ele, para o texto ficar menor aqui. Pronto. Ok. Agora a gente tem o título, o início de tudo. O início de tudo, tá bom? Eu vou agora preparar aqui o início de tudo. Letícia, seja bem-vinda à aula, tá bom? O início de tudo aqui vai ser assim, ó, eu vou selecionar o texto, eu vou formatar ele com uma letra bem grande, ó, tamanho 24. Eu vou pedir para ele colocar no centro, né, ó, das margens esquerda e direita, ó, tá vendo, ó? É no centro que eu quero. E vou colocar uma letra azul, negrito, e agora eu vou escolher uma fonte bem que destaque bem aqui o texto, ó, que dê para ler, claro, mas que dê um destaque aqui, ó. Essa aqui é charmosa, Charlotte Magnet, tá bom? Standard. Vou deixar essa, ó, o início de tudo. Pronto, ó, eu tenho um texto formatado no WordPad, certo? Esse texto aqui é uma amostra só para nossa aula, tá, pessoal? Esse texto eu acabei de extrair ele da internet para mostrar na nossa aula, tá bom? Vou fazer menção aqui de onde eu tirei esse texto. Eu tirei ele do site Tech Tudo. O link do site é esse, eu tirei hoje. Então, os créditos desse texto é para esse site, não é uma criação minha, né? Senão, vão me processar aí, né, pessoal? Então, tá, gente, ó. Agora eu vou salvar esse texto. Salvei, pronto, já está salvo. Bom, Letícia, na aula de hoje, eu estou apresentando aqui alguns recursos dos programas do Windows. Eu fiz uma apresentação breve do programa WordPad e eu estava falando da lupa. A lupa é esse recurso aqui que você tem na sua tela. Por exemplo, eu estou trabalhando com a lupa agora. Eu vou deixar a minha tela do meu computador em tamanho normal, tá bom? Essa é a tela do meu computador em tamanho normal. Então, quando eu falo para vocês assim, gente, eu vou clicar aqui no exibir,
Agora eu vou clicar no início, agora eu vou clicar no exibir. Vocês quase não enxergam aí, porque a letra está muito pequena. O programa Windows ele tem um utilitário chamado lupa. Tá? Ó, eu vou clicar aqui e a lupa já está aberta. Eu clico no sinal de mais e aí ele abre para mim a lupa e aí toda a minha tela vai ficar grande e eu vou navegando nela. Agora, quando eu clico no início ou no exibir, vocês já conseguem ver. E se não estiver vendo aí porque está pequeno, ó, posso aumentar mais ainda. Ó. Tá vendo? Ó? Exibir, início, exibir, início. E aí uma curiosidade, tá, pessoal? Esse exibir aqui, desse reduzir e ampliar aqui, ó, esse aqui é o zoom do programa Word. Ele aumenta o texto. A lupa que eu estou falando para vocês é do Windows. Eu vou usar esse zoom do texto, ó. Então eu vou tirar a lupa do Windows, tá vendo? Ó? Agora eu vou usar o zoom do programa, tá? Do programa WordPad, ó. Reparem que ele aumenta só o texto, ele não aumenta a tela, ele está aumentando o texto, ó, tá bom? Dá para vocês também, claro, ler o texto nesse caso, mas não é o zoom do programa. Tá ótimo, gente. Ó, só para me concluir aqui o que eu gostaria de passar para vocês, eu vou chamar um recurso do Windows chamado teclado virtual, tá? Como é que funciona? Ó, vou clicar aqui no botão iniciar pesquisar e vou digitar teclado virtual. Esse programa, ele é bem interessante, ó. Ele já achou aqui, ó. Esse programa, pessoal, ele abre um teclado na tela. Mais ou menos como de celular, tá vendo? O famoso teclado virtual. E o que acontece, ó? Se eu clicar aqui no Word, deixar o cursor ali piscando, e eu colocar aula, tá vendo? Eu vou clicar aqui, ó. E eu vou digitar aula, ele coloca a aula para nós lá, tá vendo, ó? Então, ó, qual é a ideia desse programa? Para que esse programa se eu tenho um teclado físico, tá bom? Ele tem dois objetivos, tá, pessoal? Um deles é a gente pensar em uma pessoa que ela está com dificuldade de digitar, tá? Ela está com problema, alguma dificuldade nas mãos, por algum motivo ela teve que mobilizar alguns dedos ou não pode fazer movimento na mão, ela não pode usar o teclado, mas ela conseguiria usar o mouse. Então, usando o mouse, você consegue fazer o que eu estou fazendo. Ó. Eu pego o mouse e coloco, ó, aula do, tá vendo? Ó, do espaço, ó, programa, né? Ó, programa Windows. Ah, é mais demorado? Sim, é mais demorado. Mas, na verdade, a ideia aqui não é velocidade, a ideia é a possibilidade de uma pessoa que tenha dificuldade de digitar, ela conseguir digitar, tá bom? É o que está acontecendo, tá bom? Uma outra utilidade do teclado virtual, pessoal, é bem real também, tá? Muitas vezes o teclado ele dá falha de uma tecla. Às vezes é a barra de espaço, às vezes é a letra A, às vezes é a tecla Enter, que eu acabei de pressionar aqui agora. Ó. Eu vou pressionar Enter no teclado, ó. Tá vendo? Ó? Então, o que acontece? Ó? Quando o seu teclado físico ele der defeito em uma tecla, ela não funciona mais, e de repente é sábado à noite, ou é um domingo, não tem onde você ir comprar um teclado, ou você não pode comprar um teclado agora, se você utilizar o teclado virtual, você consegue estar usando o computador e fazendo as operações normais, tá bom? Depois que você consegue se adaptar com isso, aí você usa tranquilo. Quando o problema no seu teclado for só uma tecla, né? Claro que se você for ter que ficar fazendo isso direto, o ideal é você, então, realmente trocar o teclado. Mas a ideia do teclado virtual é essa, tá bom, gente? Pessoal, eu vou fazer uma passagem muito rápida no Paint, só para fazer um registro dele, tá ok? E aí eu vou estar finalizando a nossa tela, fazendo a apresentação lá do PowerPoint. Eu vou minimizar esse programa, então os programas estão todos abertos, estou aqui usando o meu Windows, com vários programas aqui embaixo, ó, aberto. Quando eu levo o mouse e paro sobre ele, ó, ele vai abrir os programas, ó, tá vendo? Agora eu vou abrir o programa de desenho. E aí eu vou digitar lá no botão iniciar Paint. E aqui eu vou fazer de forma muito rápida, tá? Ó, eu vou aqui fazer de forma muito rápida uma paisagem e vou fazer aqui uma árvore e tal. Vou fazer ali parte do, apesar de estar frio, inverno, vou fazer aqui parte do sol, tá bom? Vamos fazer aqui deixar aqui o sol, ó, tá bom? E aqui eu vou desenhar uma árvore rapidinho,
por conta do nosso horário, só para vocês perceberem um detalhe aqui, ó. Estou montando aqui a parte da estrutura da árvore, né, o tronco, o caule, e agora estou fazendo aqui, ó, a copa da árvore, ok? Pessoal, e eu gostaria de pintar aqui dentro de verde. E aqui embaixo, ó, por exemplo, de verde claro. Eu tenho um problema quando eu pintar aqui dentro de verde, ó. Vou pintar. Para pintar, eu preciso mudar a ferramenta do Paint. Pessoal, vou dar o zoom aqui, ó, para vocês verem eu mudando a ferramenta do Paint, ó. Vou clicar no balde. Então, quando eu clico no balde, ó, reparem que o balde ele vai ficar azul claro, tá vendo? Ó, ele ficou azulzinho e agora eu estou usando o balde. Se eu clicar aqui, ele vai preencher essa área com a cor que está indicado na cor 1, que é verde. Eu vou clicar de novo no lápis aqui, ó. Repare que o balde deixou de ficar azul claro e ficou o lápis. E se eu clicar aqui, ó, ele vai estar riscando com o lápis, tá vendo? Ó? E se clicar na letra A, professor, ele vai fazer a letra A? Não, ele vai abrir a possibilidade de eu digitar texto, tá vendo? Ok, mas me interessa usar o balde. Então, eu vou clicar no balde, escolho a cor verde, já está selecionada aqui, ó. Você escolhe as cores, você clica e a cor que ele indicar, a cor 1 é a cor que ele vai usar, ó. Eu vou escolher o verde e aí deu um problema, pessoal, ele pintou tudo, ó, pintou tudo. Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Não é isso que eu queria. Eu queria pintar somente a copa da árvore. Então eu vou voltar aqui na setinha azul, tá? Ó, se eu pintar aqui embaixo, ó, ele também vai pintar tudo. Vou voltar de novo. E por que está acontecendo, professor? Porque tem alguma área aberta aqui, ó, tá bom? No meu caso da árvore, eu tenho uma parte aqui em cima que está aberta, estou fechando com o lápis mesmo. E aqui embaixo, ó, eu vou fechar aqui embaixo com o lápis aqui, ó. E eu acredito que agora, se eu pintar de verde escuro ali, ó, ele vai aceitar, ó. Tá vendo, ó? Então, ó, consigo fazer, ó, tá? Aqui eu quero pintar de marrom. Vamos ver se vai dar certo, ó. Me parece, pessoal, que aqui embaixo está aberto. Vamos ver, ó. Olha lá, tá vendo, ó? Como é que eu vi que está aberto, ó? É porque aqui eu consigo ter uma visão melhor, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá aberto aqui, ó. Bem pertinho do pé da base final da árvore. Então eu vou fechar ele, né? Eu vou voltar o marrom, pegar o lápis aqui, ó, tá? Vou pegar o lápis aqui, ó, e vou fechar aqui, ó, tá bom? E aí eu vou fechar aqui os dois lados e vou pintar de marrom. Pegar o balde, pintar de marrom, tá bom? Pessoal, eu vou finalizar o meu desenho aqui. Infelizmente não vai dar para me trabalhar todo ele aqui como eu gostaria, tá bom? Mas deu para me passar uma ideia para vocês aqui como que seria, né, do desenho, tá? Eu vou pegar esse desenho, eu vou selecionar o meu desenho, ó. Primeiro eu vou apagar esse aula aqui riscado e agora eu vou selecionar meu desenho, ó. Tá vendo? Agora eu vou clicar em editar aqui, ó, e vou copiar, ó. Estou usando aqui o copiar, ó, no início. Agora eu vou lá no WordPad e eu vou colocar o meu desenho aqui no meio do texto, ó. Eu vou clicar aqui na linha, vou dar um Enter, ó, e vou clicar aqui, ó, no início, colar, tá bom? E aí o que ele faz, ó? Ele cola o meu desenho aqui no texto, ó. Tá vendo? Eu vou salvar esse texto, tá? Para na próxima aula eu abrir ele mostrando para vocês esse desenho, tá bom? Eu vou minimizar aqui e vou voltar lá para o nosso slide. Eu tenho uma atividade para vocês, tá? E eu preciso, né, dar aí um puxão de orelha de leve em vocês, porque não me entregaram nenhuma atividade essa semana. Eu passei lá para vocês fazerem um trabalho e eu, pelo menos, não recebi aqui. Não sei se me mandaram no privado, porque geralmente eu olho no grupo, tá? Pessoal, a aula de hoje, eu só não falei da calculadora, fica para a semana que vem. E eu falo de novos itens. Mas eu falei um pouquinho do WordPad, destacando a linha régua, tá? O desenho, eu usei aqui, né, a partir da ferramenta balde, lápis e o pincel, e mostrei para vocês o utilitário teclado virtual e o utilitário lupa, que é muito prático para nós, tá? Principalmente a gente que dá aula ou quando você vai participar de uma reunião, tá? Gente, ó,
E eu preparei uma atividade para vocês. Para a semana que vem, vocês vão ter que fazer um resumo para mim. Pode só descrever, não precisa ser um resumo com detalhes, tudo mais. Pode ser só uma descrição de 10 linhas, 15 linhas, comentando o que é que está sendo mostrado ou o que foi mostrado na aula número 5 do Windows. A aula número 5 do Windows é uma aula que eu vou mandar o link para vocês lá no grupo. Então, não se preocupem, eu vou mostrar lá a aula para vocês. E essa imagem aqui, ó, eu vou dar um print nela e vou mandar lá no grupo para vocês. E vocês vão ter que descrever esse conteúdo. No caderno de vocês, né, gente? No caderno de vocês, vocês vão fazer isso aqui, né? Ó, aula do Windows, professor Orlando, a data, nome do aluno, a turma, atividade, o nome da atividade é esse, é descrever o conteúdo da aula 5, e aí vão fazer a descrição. Vocês vão assistir a aula, lá vocês vão ver o professor Miqueias descrevendo alguns recursos do Windows, e você vai lá dizer o que ele falou, como que ele falou, o que ele falou. Tudo bem? Na semana que vem, a minha aula vai ser baseada justamente no conteúdo da aula 5. Aí nós poderemos trocar aí algumas dúvidas, algumas ideias sobre isso. Letícia, eu gostaria de saber se você quer fazer alguma pergunta. A Maria Rira, eu não vou nem perguntar para ela, ela já sabe o porquê, eu sei que ela está lá, também está trabalhando, Não, né? professor, é Tá. Se querem perguntar, pode ficar à rapidinho. vontade. O professor, desculpa, é rapidinho. Tá. Professor, Pode falar. professor, Tô ouvindo. professor, sobre a aula da semana passada, eu também tive que parar por causa que eu fico numa quadra, né? Então, às vezes as pessoas vêm me fazer alguma pergunta, eu tenho que fechar. E eu não vi a aula que o senhor pediu para fazer, porque, Tá. porque geralmente eu só vejo sábado e domingo, concentrada em casa, então eu nem abro o WhatsApp para ver. Tem como o senhor, como é que se fala? Falar para me fazer também, no caso, eu quero fazer, é uma opção minha. Eu vou da aula que o senhor colocar pediu lá anterior, novamente. aí eu já... tá ok, professor, muito obrigada. Eu coloco novamente lá, pode deixar. Tudo bem, não se preocupa Aí não. eu mando as duas, tá bom? Tá ótimo, Maria Rira, tudo bem. Letícia, tudo bem? Você quer fazer alguma pergunta? Letícia? Você vai colocar esse link dessa aula no grupo, Vou né? colocar. Para a gente poder ter acesso. Da aula número 5 eu vou colocar lá, tá? É uma aula que foi gravada, para vocês poderem ver direitinho. Eu não vou colocar ela agora, mas amanhã eu coloco com certeza, tá bom? Tá mandando. Isso, lá no grupo mesmo. Tá bom, era só isso mesmo. Tá. Pessoal, obrigado, boa noite a todos, tá bom? Se cuidem aí, até mais, tá? Até a próxima aula, gente.